O bilionário entra e vê sua empregada dormindo no chão. Como ela foi parar ali? Porque ninguém a ajudou. Seu peito aperta. Ele nunca viu algo tão injusto. Naquele instante, sua vida e seu destino mudam para sempre. Os passos de Alexandre Moreira ecoavam pelos corredores de mármore de sua mansão, enquanto ele voltava para casa depois da meia-noite. A reunião do conselho havia se estendido mais do que o esperado. Mas esse era o preço de ser CEO da Moreira Empreendimentos, uma das maiores empresas de tecnologia de São Paulo. Seus sapatos italianos de couro batiam contra o piso polido, cada passo lembrando-o do luxo que o cercava. A mansão estava silenciosa, como era de se esperar neste horário. A equipe já havia se recolhido aos seus aposentos, deixando apenas o suave zumbido do ar-condicionado central e o ocasional tic-tac dos relógios antigos que adornavam as paredes. Alexandre afrouxou a gravata, o cansaço pesando sobre seus ombros. Mais um negócio bem-sucedido fechado, mais $1 bilhão adicionado ao valor da empresa. Mas algo parecia vazio. Foi então que ele a viu. Na luz fraca do grande saguão, uma figura estava encolhida no chão. Por um momento, seu coração parou, pensando que algo estava errado. Mas ao se aproximar, a cena ficou clara. Uma das funcionárias da limpeza havia adormecido, ainda segurando seu pano de limpeza. Seu uniforme estava gasto, mas arrumado. Seu rosto tranquilo, apesar da posição desconfortável. Alexandre ficou paralisado, uma onda inesperada de emoções o invadindo. No rosto dela, ele viu algo que tocou uma corda profunda dentro dele, um reflexo de um passado que ele havia trabalhado tanto para enterrar. Ele reconheceu o cansaço gravado em suas feições, o tipo que vinha de trabalhar em vários turnos, de lutar contra probabilidades que pareciam insuperáveis. Ele sabia que deveria acordá-la, dizer-lhe para ir aos aposentos da equipe, manter a distância profissional que sua posição exigia. Em vez disso, ele se viu ajoelhando-se ao lado dela, notando os calos em suas mãos, as solas gastas de seus sapatos. Esta mulher não era apenas mais uma funcionária. Ela era um espelho de suas próprias lutas esquecidas. Senhorita, ele chamou suavemente, tocando seu ombro com uma gentileza inesperada. Ela se mexeu, e quando seus olhos se abriram, o medo que os inundou perfurou o coração dele. Ela se levantou rapidamente, quase tropeçando em si mesma na pressa. Senhor Moreira, eu sinto muito, eu não quis. Eu só estava fazendo uma pausa curta e devo ter... Por favor, eu preciso deste emprego. Qual é o seu nome? Ele interrompeu, sua voz mais suave do que pretendia. Helena. Helena Martins, senhor. Ele notou como ela se mantinha. Ombros retos apesar do medo, queixo ligeiramente erguido. Orgulho. Dignidade. Mesmo em seu pânico, ela mantinha um núcleo de força que o impressionou. Há quanto tempo você trabalha aqui, Helena? 6 meses, senhor. Eu trabalho no turno da noite e pego horas extras sempre que posso. Alexandre caminhou até seu escritório privado, gesticulando para que ela o seguisse. Ele notou sua hesitação, a maneira como ela olhou ao redor como se procurasse por testemunhas. Garota esperta, ele pensou, cautelosa. O escritório era seu santuário. Paredes forradas com primeiras edições e obras de arte que valiam mais do que a maioria das pessoas ganha em toda a vida. Ele sentou-se atrás de sua mesa, observando enquanto Helena se sentava nervosamente na beira da cadeira à sua frente. Por que você trabalha em turnos duplos, Helena? Ela torceu as mãos no colo, mas manteve seu olhar firme. Meu irmão, senhor. Ele está estudando engenharia na faculdade comunitária. Depois do que aconteceu com eles, eu me tornei responsável por ele. As horas extras ajudam a pagar seus livros, sua mensalidade. Alexandre sentiu algo mudar dentro dele. Ele reconheceu o olhar nos olhos dela. A mesma determinação que ele tinha na idade dela, quando estava subindo da pobreza, lutando por cada oportunidade. Me fale sobre você, sua educação, seu histórico. A história de Helena se desenrolou lentamente, cada palavra cuidadosamente escolhida.
Ela havia sido uma estudante bolsista na USP, estudando administração e ciência da computação, até que as circunstâncias familiares a forçaram a abandonar o curso. Agora ela trabalhava em qualquer emprego que pudesse encontrar, enviando a maior parte de seus ganhos para casa para sustentar seu irmão mais novo. Enquanto ela falava, Alexandre se viu cada vez mais intrigado. Esta não era apenas uma empregada, doméstica adormecida. Era alguém com potencial inexplorado, alguém que o lembrava tanto de si mesmo que era quase inacreditável. E se eu te dissesse que posso ter uma posição diferente disponível? Ele se ouviu dizer, as palavras surpreendendo até mesmo a ele. Os olhos de Helena se arregalaram. Senhor! Minha atual assistente pessoal está saindo de licença maternidade no próximo mês. A posição requer inteligência, discrição e a capacidade de aprender rapidamente. Com base em seu histórico e no que observei, você pode ser uma boa opção. Ele observou as emoções passarem pelo rosto dela. Choque, descrença, suspeita, esperança. Ela abriu a boca para responder, mas ele levantou a mão. Não responda agora, vá para casa, descanse um pouco e pense sobre isso. A posição incluiria um aumento salarial significativo, benefícios e a oportunidade de completar sua educação, se desejar. Venha ao meu escritório amanhã às 9h com sua decisão. Helena se levantou com as pernas trêmulas, sua mente claramente acelerada. Obrigada, Sr. Moreira, eu não sei o que dizer. Não diga nada por enquanto, apenas pense sobre isso. Enquanto ele a observava deixar seu escritório, Alexandre se perguntou o que o havia possuído para fazer uma oferta tão impulsiva. No entanto, algo lhe dizia que esta noite marcaria um ponto de virada. Não apenas para Helena, mas para ele também. Mal sabia ele o quão certo esse sentimento se provaria. Helena mal dormiu naquela noite, sua mente correndo com possibilidades e dúvidas. O pequeno apartamento que ela compartilhava com seu irmão Marcos parecia especialmente apertado, enquanto ela andava pela sala de estar, repassando sua conversa com Alexandre Moreira repetidas vezes. O sol da manhã a encontrou parada diante de seu guarda-roupa, olhando para sua modesta coleção de roupas. Nada parecia apropriado para uma reunião com um CEO bilionário. Finalmente, ela decidiu usar seu único conjunto para entrevistas. Uma saia preta simples e uma blusa branca que ela havia comprado em uma loja de segunda mão. Não era roupa de marca, mas estava limpa e profissional. Você parece diferente, Marcos comentou sobre sua tigela de cereal, olhando para o traje dela com curiosidade. Algo acontecendo no trabalho? O coração de Helena se encheu ao olhar para seu irmão. Aos 19 anos, ele já estava mostrando promessa em seus cursos de engenharia, sua dedicação combinando com a dela. Tudo o que ela fazia era por ele, para garantir que ele tivesse as oportunidades que ela teve que abandonar. Talvez, ela respondeu, alisando a saia nervosamente. Eu te conto mais à noite. A viagem até a mansão Moreira parecia surreal. Pela primeira vez, Helena usou a entrada principal em vez da porta de serviço. A expressão surpresa do guarda de segurança combinava com seu próprio sentimento de deslocamento. A suíte do escritório de Alexandre Moreira ocupava todo o andar superior da ala leste. Helena a havia limpado inúmeras vezes, mas entrar nela, agora à luz da manhã, parecia completamente diferente. A mesa antiga que ela costumava limpar com reverência, agora se erguia diante dela como o banco de um juiz. Bom dia, Helena. A voz de Alexandre a assustou. Ele estava de pé perto das janelas do chão ao teto, o sol da manhã projetando sua silhueta em forte contraste. Espero que você tenha tido tempo para considerar minha oferta. Sim, senhor. Helena endireitou, os ombros canalizando cada grama de confiança que pôde reunir. Eu tenho algumas perguntas, se não se importar. Um sorriso puxou o canto de sua boca. Eu ficaria desapontado se você não tivesse. Durante a próxima hora, eles discutiram a posição em detalhes. O salário que ele ofereceu era mais do que Helena ganhava em 6 meses. O pacote de benefícios incluía cobertura total de saúde, um carro da empresa e, o mais importante, reembolso de mensalidade para ela
E Marcos? Por que eu? Ela finalmente perguntou, a questão que a mantivera acordada a noite toda. Deve haver centenas de candidatos, qualificados com diplomas completos e experiência. Alexandre se afastou das janelas para se apoiar em sua mesa, mais perto de onde ela estava sentada. Você sabe qual é a moeda mais valiosa nos negócios, Helena? Mais do que dinheiro, mais do que conexões? Ela balançou a cabeça. Fome. A vontade de provar a si mesmo, de superar obstáculos, de ter sucesso contra todas as probabilidades. Eu vejo isso em você. Na noite passada eu vi alguém que trabalha em turnos duplos sem reclamar, que abriu mão de seus próprios sonhos para apoiar a educação do irmão. Isso mostra caráter. Todo o resto pode ser ensinado. Helena sentiu lágrimas ameaçando-se formar, mas piscou para afastá-las. E se eu falhar? Então você falha, mas algo me diz que você não vai. A questão é, você está disposta a correr o risco? Naquele momento, Helena pensou em Marcos, em seu pequeno apartamento, nos sonhos que ela havia deixado de lado. Ela pensou em seus pais, que sempre a ensinaram a aproveitar as oportunidades quando elas aparecessem. Sim, ela disse com firmeza, eu aceito a posição. O sorriso de Alexandre se alargou. Excelente. Há apenas uma condição. Ele tirou um contrato grosso de sua mesa. Você começa agora. As próximas horas foram um turbilhão. Helena foi apresentada à assistente que estava de saída, Sabrina, que a treinaria durante o próximo mês. Ela recebeu seu novo crachá de funcionária, acesso ao e-mail e um elegante laptop da empresa. Até à tarde, ela já havia participado de 2 reuniões, tomando notas e observando a intrincada dança da política corporativa. No final do dia, Helena se viu de volta em seu pequeno banheiro em casa, olhando para seu reflexo. A mulher que olhava de volta para ela parecia diferente de alguma forma, parada mais ereta, olhos mais brilhantes com possibilidades. O grito entusiasmado de Marcos, quando ela lhe contou as novidades, fez tudo valer a pena. Eu sabia que você era inteligente demais para ficar limpando casas para sempre. Ele exclamou, abraçando-a apertado. Mais tarde naquela noite, enquanto Helena se preparava para dormir, seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Bom trabalho hoje. Esteja pronta às 7 amanhã. Temos uma reunião. Do Conselho em São Paulo. AM. Helena sentou-se em sua cama, coração acelerado. Amanhã começaria sua nova vida, entrando em um mundo que ela só havia vislumbrado através das janelas que uma vez limpou. Por mais nervosa que estivesse, algo mais palpitava em seu peito: esperança. O que ela não sabia era que do outro lado da cidade, em sua cobertura, Alexandre Moreira estava olhando para as luzes da cidade, pensando sobre os surpreendentes eventos das últimas 24 horas. Algo sobre a determinação de Helena havia despertado algo nele. Um reconhecimento de suas próprias lutas passadas, talvez, ou algo completamente diferente. De qualquer forma, ele tinha a sensação de que sua decisão impulsiva se provaria uma de suas melhores. O primeiro mês da nova vida de Helena passou em um borrão de reuniões, ligações internacionais e aprendizado interminável. Todas as manhãs, ela chegava ao escritório antes do nascer do sol, absorvendo tudo o que Sabrina podia ensinar sobre administrar a complicada vida de Alexandre Moreira. Todas as noites, ela ficava até tarde, estudando relatórios financeiros e protocolos corporativos até seus olhos arderem. A transformação não era apenas interna. Seu primeiro salário foi gasto em um guarda-roupa profissional. Nada muito extravagante, mas o suficiente para ajudá-la a se misturar ao mundo corporativo que agora habitava. O simples ato de vestir roupas bem ajustadas a fazia ficar mais ereta, falar com mais confiança. Mas não era fácil. Os sussurros a seguiam pelos corredores da Moreira Empreendimentos. Quem era ela? De onde ela vinha? Como ela conseguiu uma posição tão cobiçada? Os rumores variavam do mundano ao malicioso, mas Helena mantinha a cabeça erguida, lembrando-se das palavras de Alexandre sobre a fome ser a moeda mais valiosa. Em uma manhã em particular, Helena estava organizando a agenda de Alexandre quando Vitor Silveira, o diretor financeiro da empresa,
Entrou no escritório sem ser anunciado. Seu terno caro e cabelos grisalhos perfeitamente penteados não conseguiam esconder o desdém em seus olhos enquanto olhava para ela. Preciso falar com Alexandre, ele exigiu, sem se preocupar com formalidades. O Sr. Moreira está em uma teleconferência com nossos parceiros de Tóquio, Helena respondeu profissionalmente. Ele pediu explicitamente para não ser perturbado. Posso agendar você para... Escute, garotinha. Vitor a interrompeu, inclinando-se sobre sua mesa. Eu trabalho com Alexandre desde antes de você brincar com bonecas. Não preciso que a empregada doméstica transformada em secretária me diga quando posso ou não falar com ele. Helena sentiu suas bochechas queimarem, mas anos lidando com situações difíceis a ensinaram a manter a compostura. Sr. Silveira, eu entendo sua posição na empresa. No entanto, meu trabalho é gerenciar a agenda do Sr. Moreira de forma eficiente. O acordo com Tóquio é crucial, como tenho certeza que o senhor sabe. Posso encaixá-lo às 14 às de hoje, ou podemos agendar uma reunião para a primeira coisa amanhã de manhã. O impasse durou vários segundos tensos antes de Vitor se endireitar, ajustando a gravata. Amanhã de manhã, então, 8 horas em ponto. Não pense que não vou me lembrar deste inconveniente. Depois que ele saiu, Helena soltou uma respiração trêmula. Ela não tinha percebido que a porta de Alexandre havia se aberto até ouvir sua voz atrás dela. Bem administrado, ele disse, fazendo-a pular ligeiramente. Vitor tem usado seu peso dessa forma há anos. Já era hora de alguém enfrentá-lo. Helena se virou para encará-lo ainda abalada pela confrontação. Sinto muito se ultrapassei os limites. Você não ultrapassou, Alexandre interrompeu, sua expressão pensativa. Você fez exatamente o que eu a contratei para fazer. Não deixe Vitor ou qualquer outra pessoa fazer você duvidar de si mesma. Seus olhos se encontraram, e por um momento algo elétrico passou entre eles. Alexandre pigarreou e desviou o olhar primeiro. Como você está se adaptando? Ele perguntou, mudando de assunto. Sabrina me disse que você está aprendendo rapidamente. Ainda. Há tanto para aprender, Helena admitiu, mas estou chegando lá. Na verdade, ela hesitou, então reuniu coragem. Eu estive revisando os programas de benefícios dos funcionários e notei algo. Alexandre ergueu uma sobrancelha, gesticulando, para que ela continuasse. Os programas de treinamento atuais são principalmente focados na alta gerência. Não há nada substancial para funcionários de nível inicial que queiram avançar, dado o seu próprio histórico. Ela pausou, perguntando-se se tinha ido longe demais ao fazer referência ao passado dele. Mas Alexandre não pareceu ofendido. Em vez disso, ele parecia intrigado. Continue. E se criássemos um programa de desenvolvimento abrangente, algo que identifique funcionários promissores em todos os níveis e ofereça a eles oportunidades de educação e avanço? Isso poderia melhorar a retenção, aumentar o moral e criar uma força de trabalho mais qualificada. O silêncio que se seguiu fez o coração de Helena disparar. Ela tinha ido longe demais? Estava sendo presunçosa. Então, Alexandre sorriu. Não seu habitual sorriso educado de negócios, mas algo mais caloroso, mais genuíno. Faça um rascunho da proposta, ele disse. Inclua projeções de orçamento e estratégias potenciais de implementação. Quero ver isso até o final da próxima semana. Helena sentiu seu coração se elevar. Sério? Sério. E Helena? Ele parou na porta de seu escritório. É exatamente por isso que eu a contratei. Perspectivas frescas, desinibidas pelo pensamento corporativo tradicional. Não perca isso. Naquela noite, enquanto Helena trabalhava até tarde em sua proposta, ela sentiu uma nova sensação crescendo em seu peito. Não era apenas orgulho ou ambição. Era algo mais complexo, mais perigoso. Cada vez que Alexandre olhava para ela com aquela aprovação, cada vez que ele confiava em seu julgamento ou valorizava sua opinião, o sentimento crescia mais forte. Ela tentou afastá-lo, focar na oportunidade que lhe foi dada. Este emprego era sua chance de reconstruir sua vida, de garantir o futuro de seu irmão.
que ela não podia se dar ao luxo de complicá-lo com sentimentos inapropriados por seu chefe. Mais tarde da noite, no silêncio de seu apartamento, Helena não podia deixar de lembrar a maneira como os olhos de Alexandre se enrugavam quando ele realmente sorria, ou como sua voz suavizava quando eles trabalhavam até tarde juntos. Ela não podia deixar de notar como ele havia começado a trazer café para ela pela manhã, lembrando exatamente como ela gostava, ou como suas mãos às vezes se roçavam ao trocar documentos. O que ela não sabia era que do outro lado da cidade, em sua luxuosa cobertura, Alexandre Moreira estava tendo pensamentos semelhantes. Enquanto revisava os relatórios do dia, sua mente continuava se desviando para a maneira como Helena havia lidado com Vitor, sua força tranquila e profissionalismo inabalável. Ele se pegou ansioso por suas reuniões matinais, apreciando a forma como ela desafiava seu pensamento com suas perspectivas frescas. Estava se tornando cada vez mais difícil manter a distância profissional que sua posição exigia. E isso, ele sabia, poderia ser muito perigoso. A proposta de desenvolvimento de funcionários de Helena consumiu seus pensamentos na semana seguinte. Ela passou cada momento livre pesquisando programas similares, calculando números e refinando sua apresentação. Até Marcos notou a mudança nela. "Você está diferente ultimamente", ele disse uma noite enquanto compartilhavam um jantar raro juntos. "Mais feliz, eu acho, mas também distraída." Helena olhou para cima de seu laptop, onde estava ajustando projeções de orçamento. "Isso é ruim?" Marcos balançou a cabeça sorrindo. "Não, é bom. Você finalmente está fazendo o que nasceu para fazer, não apenas trabalhando para me sustentar. Estou orgulhoso de você, mana." Suas palavras a tocaram profundamente, mas também carregavam um toque de culpa, porque Marcos não sabia sobre o outro motivo de sua distração, os sentimentos cada vez mais complexos que ela estava desenvolvendo por seu chefe. A manhã de sua apresentação chegou com uma mistura de excitação e nervosismo. Helena havia providenciado para que a reunião incluísse não apenas Alexandre, mas também todo o conselho executivo. Era um movimento ousado, mas ela acreditava em sua proposta. Ela chegou cedo para preparar a sala de conferências, seu coração batendo forte enquanto os executivos entravam. A presença de Vitor Silveira era particularmente intimidante. Ele não a havia perdoado pelo incidente anterior, e seu olhar frio deixava isso claro. Alexandre chegou por último, acenando encorajadoramente enquanto Helena começava sua apresentação. Ela havia praticado inúmeras vezes, e sua voz permaneceu firme enquanto ela delineava sua visão para o programa. A iniciativa Moreira em Ascensão, ela começou. Identificaria funcionários promissores em todos os níveis da empresa e forneceria a eles caminhos de desenvolvimento personalizados. Isso não é apenas sobre treinamento, é sobre criar uma cultura de crescimento e oportunidade. Enquanto ela continuava, Helena podia ver o interesse dos executivos crescendo. Até mesmo a expressão hostil de Vitor havia mudado para uma de consideração relutante. Quando ela terminou suas projeções de orçamento, mostrando como o programa poderia realmente economizar dinheiro através de melhor retenção e produtividade, houve um momento de silêncio impressionado. "Isso é surpreendentemente bem pensado", Vitor admitiu a contragosto. "Mas quem supervisionaria tal programa? Exigiria recursos de gerenciamento significativos. Eu o faria", Helena respondeu sem hesitação. "Além de minhas atribuições atuais, é claro, já elaborei um cronograma preliminar de implementação." Alexandre, que havia estado observando silenciosamente, finalmente falou. "Acho que devemos colocar em votação. Todos a favor?" Mãos se levantaram ao redor da mesa, incluindo para o choque de Helena a de Vitor. O programa foi aprovado por unanimidade. Enquanto os executivos saíam, oferecendo congratulações, Alexandre ficou para trás. Quando ficaram sozinhos, ele se aproximou de Helena enquanto ela reunia seus materiais. "Isso foi excepcional", ele disse suavemente. "Você continua me surpreendendo, Helena." Ela olhou para cima, encontrando-o mais perto do que esperava. O orgulho em seus olhos fez sua respiração falhar.
Obrigada por me dar a chance, ela respondeu, sua voz mal acima de um sussurro. Por um momento eles ficaram ali, o ar entre eles carregado de tensão não dita. A mão de Alexandre se moveu como se fosse tocar o rosto dela, então caiu ao seu lado. Deveríamos comemorar, ele disse, sua voz mais áspera que o normal. Jantar? Para discutir os detalhes de implementação, é claro. Helena sabia que deveria dizer não. Jantar sozinha com Alexandre era um território perigoso, mas as palavras saíram antes que ela pudesse pará-las. Eu gostaria disso. Naquela noite, Alexandre a levou a um restaurante íntimo com uma vista espetacular da cidade. Enquanto discutiam os detalhes do programa, Helena não pôde deixar de notar como ele parecia diferente fora do escritório, mais relaxado, mais aberto. A conversa fluiu facilmente, passando de negócios para tópicos pessoais. Alexandre falou sobre sua própria jornada difícil para o sucesso, compartilhando histórias que raramente contava a alguém. Helena se viu abrindo-se sobre seus pais, sobre os sonhos que ela havia deixado de lado, sobre suas esperanças para o futuro de Marcos. Enquanto compartilhavam a sobremesa, um decadente soufflé de chocolate, o telefone de Alexandre tocou com um e-mail urgente. Helena observou enquanto ele lidava com a situação eficientemente, impressionada com seu raciocínio rápido e ação decisiva. Desculpe por isso, ele se desculpou, guardando o telefone. Riscos do trabalho. Eu entendo, Helena sorriu. É o que faz você ser bom no que faz. Seus olhos se encontraram através da mesa e, desta vez, nenhum dos dois desviou o olhar. A conexão entre eles estava se tornando impossível de ignorar. Helena, Alexandre começou, sua voz séria. Eu preciso te dizer algo. Mas antes que ele pudesse terminar, uma voz familiar os interrompeu. Alexandre, que surpresa encontrar você aqui. Ambos olharam para cima para ver Vítor Silveira se aproximando de sua mesa, seu sorriso não chegando aos olhos. O coração de Helena afundou ao perceber como isso deveria parecer. O CEO tendo um jantar íntimo com sua ex-empregada doméstica transformada em assistente. E Helena, Vítor continuou, seu tom pingando falsa doçura. Que profissional da sua parte discutir negócios em um ambiente tão romântico. A implicação estava clara, e Helena sentiu suas bochechas queimarem. A expressão de Alexandre endureceu, enquanto ele se levantava para encarar seu diretor financeiro. Vítor, ele disse, sua voz carregando um aviso. Helena e eu estávamos comemorando a aprovação de seu programa pelo Conselho. Um programa pelo qual você mesmo votou, se bem me lembro. A tensão crepitava entre os dois homens. Helena desejou poder desaparecer no chão. Claro, Vítor sorriu. Finalmente. Bem, não deixe que eu interrompa sua comemoração. Boa noite. Enquanto Vítor se afastava, a atmosfera mágica da noite havia se quebrado. Helena juntou suas coisas, suas mãos tremendo ligeiramente. Eu deveria ir, ela disse baixinho. Isso foi... Nós não deveríamos... Helena, espere. Alexandre alcançou sua mão, mas ela se afastou. Obrigada pelo jantar, Sr. Moreira. Nos vemos amanhã no escritório. Ela fugiu do restaurante, seu coração acelerado. Em sua pressa para escapar, ela não viu o olhar de frustração e anseio no rosto de Alexandre, nem notou Vítor Silveira observando sua partida com olhos calculistas. O amanhã traria novos desafios, mas nesta noite Helena apenas precisava fugir dos sentimentos que ameaçavam dominá-la. O que ela não percebia era que alguns sentimentos, uma vez despertados, não podem ser escapados. Amanhã, após o jantar, Helena chegou ao trabalho mais cedo que o habitual, esperando evitar encontros constrangedores. O escritório estava quieto, o céu lá fora ainda pintado em tons de azul e roxo do amanhecer. Ela se enterrou no trabalho, respondendo e-mails e finalizando detalhes para a iniciativa Moreira em ascensão. Mas até o meio da manhã, ela não podia mais ignorar as sutis mudanças na atmosfera do escritório. Sussurros a seguiam pelos corredores e conversas paravam abruptamente quando ela entrava na sala de descanso. Alguém a tinha visto jantando com Alexandre e fofocas corporativas se espalhavam mais rápido que fogo. Helena?
A voz de Alexandre veio pelo interfone. Pode vir aqui, por favor? Com o coração acelerado, Helena alisou a saia e entrou em seu escritório. Alexandre estava de pé junto às janelas, sua postura tensa. Feche a porta, ele disse sem se virar. Helena obedeceu, então esperou, com as mãos firmemente entrelaçadas. Vitor levantou algumas preocupações com o conselho, Alexandre. Finalmente disse, sua voz cuidadosamente neutra, sobre nosso relacionamento de trabalho. Senhor Moreira, Alexandre, ele corrigiu finalmente se virando para encará-la. Por favor, depois de tudo, pelo menos quando estivermos sozinhos. A vulnerabilidade em sua voz fez o peito dela doer. Alexandre, ela emendou suavemente. Nada inapropriado aconteceu ontem à noite. Estávamos celebrando um sucesso nos negócios. Era só isso? Ele se aproximou perto o suficiente para que ela pudesse ver os tons dourados em seus olhos castanhos. É tudo o que foi, Helena. Ar entre eles crepitava de tensão. Helena se viu incapaz de desviar o olhar de seu olhar intenso. Não pode ser nada mais, ela sussurrou. Você sabe disso. Alexandre passou a mão pelo cabelo em frustração. Por que não? Porque você costumava trabalhar como empregada? Porque as pessoas podem pensar... Porque você é meu chefe, Helena respondeu firmemente, embora sua voz tremesse levemente. Porque tudo que alcancei aqui seria questionado. Diriam que dormi para chegar ao topo, que manipulei você, que... Desde quando você se importa com... O que eles dizem? Alexandre interrompeu sua voz apaixonada. A Helena que eu conheço não recua diante de um desafio. A Helena que eu conheço luta pelo que acredita. Isso é diferente, ela insistiu, dando um passo para trás. A iniciativa Moreira em ascensão é importante demais. Se houver qualquer indício de impropriedade, pode colocar em risco tudo pelo que trabalhamos. Antes que Alexandre pudesse responder, seu telefone vibrou. O conselho o aguardava na sala, de conferências principal. Esta conversa não acabou, ele disse pegando seu paletó. Precisamos... Tem que acabar, Helena o interrompeu. Por favor, Alexandre. Deixe-me provar meu valor por meus próprios méritos primeiro. É tudo o que estou pedindo. Ele a encarou por um longo momento, o conflito claro em sua expressão. Finalmente, ele assentiu bruscamente e saiu para sua reunião. Helena afundou em sua cadeira, emocionalmente exausta. Ela tinha acabado de começar a recuperar a compostura quando seu computador tocou com um novo e-mail. Ao abri-lo, ela sentiu seu sangue gelar. Era de Vitor Silveira, com cópia para todo o conselho de diretores. O assunto dizia: preocupações sobre decisões recentes de pessoal. O e-mail era magistralmente elaborado, levantando questões sobre sua rápida promoção e os recursos alocados para sua iniciativa. Embora nunca a acusasse diretamente de algo impróprio, as implicações estavam claras nas entrelinhas. As mãos de Helena tremiam enquanto ela lia novamente. Tudo o que ela temia estava acontecendo. Sua reputação, seu trabalho duro, seus sonhos de fazer a diferença, tudo estava sendo questionado. Uma batida suave em sua porta a fez fechar rapidamente o e-mail. Marcos estava lá, sorrindo amplamente e segurando um papel. Visita surpresa, ele anunciou. Tirei A no meu projeto de engenharia e queria compartilhar a notícia pessoalmente. Talvez possamos almoçar. Helena forçou um sorriso empurrando sua agitação para baixo. Isso é maravilhoso, Marcos. Estou tão orgulhosa de você. Ela olhou para seu computador, onde o e-mail de Vitor parecia pairar como uma nuvem escura. Mas sinto muito, não posso almoçar hoje. As coisas estão complicadas no trabalho agora. O sorriso de Marcos vacilou ligeiramente. Tudo bem, mana? Você parece estressada. Estou bem. Ela o assegurou, odiando a mentira, mas sabendo que não podia sobrecarregá-lo com seus problemas. Só ocupada com a nova iniciativa. Deixamos o almoço para outro dia? Depois que Marcos saiu, Helena sentou-se em sua mesa, sua mente correndo. Ela tinha trabalhado duro demais para deixar Vitor Silveira destruir tudo, mas lutar de volta poderia significar confrontar seus sentimentos por Alexandre. Sentimentos que cresciam mais fortes a cada dia,
apesar de seus melhores esforços para suprimi-los. Enquanto isso, na reunião do conselho, Alexandre enfrentava seus próprios desafios. Vítor tinha acabado de fazer uma apresentação sobre manter a hierarquia corporativa adequada e evitar potenciais problemas de responsabilidade. As implicações não passaram despercebidas por ninguém presente. Não, estamos sugerindo nada impróprio, Vítor disse suavemente, mas as aparências importam em nossa posição. O Conselho apenas quer garantir que todas as decisões estejam sendo tomadas com objetividade apropriada. O maxilar de Alexandre se tensionou. Ele queria defender Helena, contar a ele sobre sua brilhantez, sua dedicação, sua integridade. Mas ele sabia que qualquer defesa apaixonada só serviria para reforçar as insinuações de Vítor. Ao sair da reunião, Alexandre avistou Helena em sua mesa, sua expressão preocupada enquanto ela olhava para a tela do computador. A distância entre eles parecia quilômetros, embora apenas alguns metros os separassem. Ambos haviam construído muros para se proteger, para proteger seu relacionamento profissional e a iniciativa em que acreditavam. Mas muros, Alexandre sabia por experiência, tinham o hábito de desmoronar quando as emoções corriam muito profundas. O que nenhum deles percebia era que Vítor Silveira estava observando sua dança cuidadosa com crescente satisfação. As sementes da dúvida haviam sido plantadas. Agora, ele só precisava esperar que crescessem. As próximas semanas passaram em um borrão de profissionalismo cuidadoso e tensão não dita. Helena se jogou no lançamento da iniciativa Moreira em Ascensão, trabalhando até tarde da noite para provar seu valor além de qualquer dúvida. Alexandre mantinha uma distância cuidadosa, suas interações limitadas a assuntos estritamente profissionais, embora seus olhos frequentemente se demorassem nela quando ele achava que ela não estava olhando. Mas Vítor Silveira não estava, contente em deixar as coisas como estavam. As reclamações anônimas começaram a aparecer na caixa de entrada do RH. Preocupações sobre favoritismo, questões sobre as qualificações de Helena, sugestões de relacionamentos impróprios. Cada uma era cuidadosamente redigida para evitar acusações diretas, enquanto plantava sementes de dúvida. Helena sentia a pressão aumentando. Até seus maiores aliados na empresa começaram a tratá-la de forma diferente. Sabrina, sua ex-mentora, parou de convidá-la para almoçar. Executivos juniores que antes apoiavam entusiasticamente sua iniciativa agora encontravam desculpas para faltar às reuniões. Em uma manhã particularmente desafiadora, Helena chegou para descobrir que seu acesso a certos arquivos da empresa estava restrito. Quando ela tentou contatar o suporte de TI, foi informada que a ordem tinha vindo da alta administração. Há algum problema? A voz de Alexandre a fez pular. Ele estava parado na porta de seu escritório, observando-a com preocupação. Meu acesso ao sistema foi limitado, ela explicou, tentando manter a voz profissional. Não consigo acessar os documentos de treinamento para a iniciativa. A expressão de Alexandre escureceu. Entre. Feche a porta. Uma vez sozinhos, sua fachada profissional rachou ligeiramente. Isso foi longe demais, ele disse, andando atrás de sua mesa. Vítor está deliberadamente sabotando você e, por extensão, toda a iniciativa. Você não pode provar isso, Helena respondeu calmamente. Não preciso provar. Sou o CEO. Posso. Você pode o quê? Helena interrompeu. Ignorar as preocupações do conselho? Dispensar suas reclamações? Isso só pioraria as coisas. Ela respirou fundo. Talvez Vítor esteja certo. Talvez eu não esteja pronta para esse nível de responsabilidade. Alexandre parou de andar, olhando para ela com descrença. Você não pode estar falando sério. A iniciativa é maior do que eu, ela continuou. Ela precisa ter sucesso. Se minha presença está se tornando um problema... Pare. Alexandre se moveu ao redor da mesa, ficando diretamente na frente dela. É exatamente isso que Vítor quer. Ele está tentando fazer você duvidar de si mesma, forçá-la a sair. Não deixe ele vencer. Seus olhos se encontraram
e por um momento, todos os muros cuidadosamente construídos entre eles pareceram vacilar. A mão de Alexandre se estendeu, hesitando a poucos centímetros do rosto dela. O som da porta do escritório se abrindo os fez se separarem. Victoria Chen, a chefe de recursos humanos, estava parada na entrada, sua expressão indecifrável. "Estou interrompendo algo?" ela perguntou friamente. "De maneira alguma", Helena disse rapidamente, dando um passo para trás. Eu já estava de saída. Mas antes que ela pudesse escapar, Victoria falou novamente. "Na verdade, Helena, preciso falar com vocês dois. O conselho convocou uma reunião de emergência para amanhã de manhã. Eles querem discutir as preocupações que foram levantadas sobre a iniciativa Moreira em ascensão." Helena sentiu seu coração afundar. Que preocupações especificamente? Os olhos de Victoria passaram entre ela e Alexandre. O conselho sente que a implementação do programa foi apressada. Há questões sobre o processo de seleção dos participantes, a alocação de recursos e a objetividade de sua liderança. "Isso é ridículo", Alexandre disparou. "O conselho aprovou este programa por unanimidade." "Sim", Victoria concordou cuidadosamente. "Mas isso foi antes que certas circunstâncias viessem à luz." A implicação pairou pesadamente no ar. As bochechas de Helena queimaram de humilhação. "Terei um relatório completo pronto para o conselho amanhã", ela disse, orgulhosa de que sua voz permanecesse firme. "Documentação completa de cada decisão, cada alocação de recursos, cada critério de seleção de participantes." Victoria assentiu. "Isso seria útil. A reunião é às 9h." Ela fez uma pausa na porta. "E Helena? O conselho solicitou que você comparecesse sozinha, sem a presença do Sr. Moreira." Depois que Victoria saiu, o silêncio no escritório era ensurdecedor. Helena olhava para suas mãos, lutando contra lágrimas de frustração. "Não vou deixar que eles a embosquem assim", Alexandre disse finalmente, sua voz tensa de raiva. "Vou convocar uma reunião de emergência dos acionistas. Posso... Por favor, não faça isso." Helena interrompeu suavemente. "Você só vai piorar as coisas." Ela olhou para ele, conseguindo um pequeno sorriso. "Posso lutar minhas próprias batalhas, Alexandre. Tenho feito isso a vida toda." Ele se aproximou, sua expressão intensa. "Você não deveria ter que lutar sozinha." "Mas eu tenho que fazer isso", ela insistiu. "Você não vê? Cada vez que você tenta me proteger, você só dá mais munição para eles. Deixe-me lidar com isso do meu jeito." As mãos de Alexandre se fecharam ao seu lado, claramente lutando contra o impulso de argumentar. Finalmente, ele assentiu. "Pelo menos me deixe ajudar você a se preparar para amanhã. Podemos revisar os números juntos, construir uma defesa infalível." Helena balançou a cabeça. "Sem sessões de estratégia noturnas, sem reuniões privadas, sem dar a eles mais razões para duvidar das minhas capacidades." Ela se moveu em direção à porta, então parou. "Eu acreditei nesta iniciativa porque era sobre dar às pessoas uma chance de provar a si mesmas. Agora é minha vez de fazer exatamente isso." Enquanto ela caminhava de volta para sua mesa, Helena sentia os olhos de Alexandre a seguindo. O peso da reunião de amanhã pressionava seus ombros, mas ela se recusava a deixar que a quebrasse. Ela tinha chegado longe demais, lutado muito, para deixar as manipulações de Vitor Silveira destruírem tudo pelo que ela havia trabalhado. O que ela não sabia era que Vitor tinha mais uma carta para jogar, uma que forçaria tanto ela quanto Alexandre a confrontar não apenas seu relacionamento profissional, mas os crescentes sentimentos que não podiam mais negar. Helena passou a noite inteira se preparando para a reunião do conselho. Seu pequeno apartamento estava coberto de planilhas, relatórios e depoimentos de participantes. Ao amanhecer, ela havia montado uma apresentação impecável que documentava todos os aspectos da iniciativa Moreira em ascensão. Enquanto se vestia para o trabalho naquela manhã, Helena escolheu seu traje cuidadosamente. Um terno cinza chumbo que ela havia comprado recentemente, profissional e confiante. Marcos a observava da porta da cozinha, preocupação estampada em seu jovem rosto.
Você parece que está indo para uma batalha, ele observou, entregando-lhe uma xícara de café. Helena sorriu cansada. Algo assim. Quer falar sobre isso? Ela considerou contar tudo a ele, sobre a manipulação de Vítor, sobre Alexandre, sobre o peso de provar a si mesma. Mas um olhar para sua expressão preocupada a fez se conter. Ele tinha seus próprios desafios com a faculdade. Não precisava carregar os fardos dela também. Só uma grande apresentação, ela disse, em vez disso. Nada que eu não possa lidar. A sala de reuniões da Moreira Empreendimentos era intimidante nos melhores momentos, com suas janelas do chão ao teto com vista para a cidade e sua enorme mesa de mogno. Mas nesta manhã, enquanto Helena preparava seus materiais de apresentação, parecia particularmente opressiva. Os membros do conselho entraram um por um. Vítor Silveira chegou por último, carregando uma pasta grossa que ela não havia visto antes. Seu sorriso enviou um arrepio pela espinha dela. Bom dia a todos, Helena começou, sua voz firme apesar de seu coração acelerado. Entendo que há preocupações sobre a iniciativa Moreira em ascensão, e estou aqui para abordá-las diretamente. Durante a próxima hora, ela apresentou seu caso com detalhes meticulosos. Ela mostrou como o programa já havia melhorado a retenção de funcionários em 15%, como a produtividade havia aumentado nos departamentos com funcionários participantes e como o investimento inicial se pagaria em 18 meses. O processo de seleção é completamente transparente, ela explicou, exibindo um fluxograma complexo. Os candidatos são avaliados com base em critérios objetivos, incluindo avaliações de desempenho, recomendações de gerentes e potencial demonstrado. Cada decisão é documentada e revisada por um comitê. Os membros do conselho pareciam impressionados, alguns assentindo com seus pontos. Até Vitória Chen estava fazendo anotações detalhadas, mas a expressão presunçosa de Vítor Silveira nunca vacilou. Quando Helena terminou sua apresentação, houve um momento de silêncio apreciativo. Então Vítor pigarreou e abriu sua pasta. Muito impressionante, senhorita Martins, ele disse suavemente. Você claramente se esforçou muito para fazer este programa parecer legítimo. No entanto, tenho algumas informações que podem interessar ao conselho. Ele começou a distribuir documentos. O coração de Helena parou quando ela viu o que eles continham. Estes são e-mails privados entre a senhorita Martins e vários funcionários, Vítor anunciou. E-mails que mostram que ela tem oferecido vagas no programa em troca de apoio dentro da empresa. Essencialmente, comprando lealdade com recursos da empresa. A mente de Helena girava. Os e-mails eram reais, mas completamente fora de contexto. Ela havia encorajado funcionários a se candidatarem ao programa, havia oferecido orientação e apoio, mas nunca em troca de nada. Isso não é, ela começou, mas Vítor não havia terminado. Também descobri que a senhorita Martins tem acessado arquivos confidenciais de pessoal sem autorização. Arquivos especificamente relacionados ao histórico pessoal de Alexandre Moreira. A sala ficou mortalmente silenciosa. Helena sentiu o sangue drenar de seu rosto. Isso porque eu pedi a ela. Todas as cabeças se viraram para a porta. Alexandre estava lá, sua expressão tempestuosa. Apesar do pedido do conselho para que ele ficasse longe, ele havia vindo. Alexandre, Vítor disse suavemente, isso não diz respeito. Diz absolutamente respeito a mim. Alexandre interrompeu, entrando. Na sala, a passos largos. Helena estava pesquisando meu histórico, porque eu pedi a ela para me ajudar a preparar um discurso para o gala de aniversário da empresa. Um discurso sobre minha jornada da pobreza ao sucesso, que se ligaria diretamente à missão de sua iniciativa. Ele se virou para se dirigir ao conselho diretamente. Todos vocês sabem de onde eu vim. Um garoto do lado errado da cidade que teve sorte com uma bolsa de estudos e trabalhou duro para subir. O programa de Helena não é apenas sobre treinar funcionários. É sobre dar a pessoas como eu, como ela, uma chance real de sucesso. A paixão em sua voz preencheu a sala. Helena sentiu lágrimas ameaçando se formar, mas as conteve. Além disso,
Alexandre continuou. Cada acesso a arquivo foi registrado e aprovado pelo meu escritório. Cada e-mail fazia parte de um esforço legítimo de divulgação que eu pessoalmente autorizei. As acusações de Vitor não passam de uma tentativa manipuladora de desacreditar uma funcionária que ameaça sua visão ultrapassada de hierarquia corporativa. O rosto de Vitor havia se tornado um tom interessante de vermelho. O conselho solicitou que você não comparecesse a esta reunião, Alexandre. Sua presença aqui, defendendo-a tão apaixonadamente, só prova meu ponto sobre relacionamentos inapropriados. Minha presença aqui prova que eu apoio ideias inovadoras e funcionários dedicados, Alexandre retrucou. Algo que você poderia tentar alguma vez, Vitor, em vez de jogar jogos políticos. A tensão na sala era insuportável. Helena olhou ao redor para os membros do conselho, tentando ler suas expressões. Alguns pareciam simpáticos, outros confusos, alguns suspeitos. Finalmente, Victoria Chen falou. Proponho que façamos um breve recesso para revisar todas essas novas informações. Senhorita Martins, Sr. Moreira, por favor, aguardem lá fora. O conselho precisa discutir isso em particular. Enquanto Helena reunia seus materiais com mãos trêmulas, ela sentiu a presença de Alexandre atrás dela. Mas não foi até que estivessem sozinhos no corredor que ele falou. Sinto muito, ele disse baixinho. Sei que você queria lidar com isso sozinha, mas quando vi Vitor indo para a reunião com aquela pasta, você sabia o que ele estava planejando? Alexandre passou a mão pelo cabelo em frustração. Eu tinha suspeitas. Vitor tem vasculhado os registros da empresa há semanas. Eu deveria ter avisado você, mas não queria... Ele parou. Não. Queria o quê? Não queria tornar as coisas mais complicadas entre nós do que já estão. Seus olhos se encontraram e todos os sentimentos não ditos das últimas semanas pairavam pesadamente no ar. Antes que qualquer um pudesse falar novamente, a porta da sala de reuniões se abriu. Vitória estava lá, sua expressão ilegível. Chegamos a uma decisão. Por favor, voltem. Ao reentrar na sala de reuniões, Helena se sentiu como se estivesse caminhando para seu próprio julgamento. O que quer que acontecesse a seguir mudaria tudo, não apenas para sua carreira, mas para seu relacionamento com Alexandre também. A decisão do conselho caiu como um raio. Após revisar todas as evidências, eles concluíram que, embora o programa de Helena mostrasse promessa, as preocupações sobre supervisão e potenciais conflitos de interesse não podiam ser ignoradas. Portanto, Vitória anunciou: o Conselho propõe a seguinte solução. A iniciativa Moreira em Ascensão continuará, mas sob a supervisão direta de um comitê independente. A senhorita Martins manterá sua posição como diretora do programa, mas reportará a este comitê em vez de diretamente ao senhor Moreira. Helena sentiu uma mistura de alívio e apreensão. O programa sobreviveria, mas a separação implícita de Alexandre parecia uma dor física. Além disso, Vitória continuou, para manter limites profissionais apropriados, o papel da senhorita Martins como assistente pessoal do Sr. Moreira será encerrado. Ela se concentrará exclusivamente na gestão da iniciativa. A sala ficou em silêncio enquanto as implicações eram absorvidas. Eles não estavam apenas separando-a de Alexandre profissionalmente, estavam tentando cortar sua conexão pessoal também. O sorriso satisfeito de Vitor fez o sangue de Helena ferver. Isso era exatamente o que ele queria. Isolá-la, cortá-la, de seu aliado mais forte. Eu tenho uma contraproposta. Todos os olhos se voltaram para Alexandre, que se levantou com a autoridade tranquila que o tornara um CEO tão bem-sucedido. As preocupações do Conselho sobre supervisão são válidas, ele reconheceu. Mas em vez de criar um novo comitê, por que não fazer Helena se reportar diretamente ao Conselho? Atualizações regulares, transparência completa, sem intermediários. E quanto ao seu papel como minha assistente, ele fez uma pausa, sua expressão determinada. Aceitarei sua realocação com uma condição: que o Conselho reconheça que não houve impropriedade, nenhum uso indevido de recursos da empresa
e nenhuma base legítima para as acusações de Vitor. Vitor se levantou de um salto. Isso é absurdo. Você não pode possivelmente... Na verdade, Vitória interrompeu. Isso parece um compromisso razoável. Um reconhecimento público protegeria tanto a reputação da empresa quanto a posição profissional da senhorita Martins. Ela se virou para os outros membros do conselho. Vamos votar? Os minutos que se seguiram foram tensos. Helena observou enquanto mãos eram levantadas, votos eram contados e seu futuro pendia na balança. No final, a decisão foi quase unânime, com apenas Vitor votando contra. Enquanto os membros do conselho saíam, Vitor ficou para trás. Isso não acabou, ele murmurou ao passar por Helena. Você pode ter vencido esta rodada, mas nada. Alexandre interveio, sua voz fria. O conselho falou, Vitor. Sugiro que você se concentre em seu próprio departamento em vez de assediar meus funcionários. A menos que você queira que eu lance uma investigação sobre algumas de suas práticas contábeis mais criativas. O rosto de Vitor empalideceu ligeiramente antes que ele saísse furioso, deixando Helena e Alexandre sozinhos na sala de reuniões. Por um momento, nenhum dos dois falou. Helena começou a reunir seus papéis, suas mãos tremendo levemente. Você não deveria tê-lo ameaçado, ela finalmente disse. Ele só voltará com mais força agora. Deixe-o tentar. Alexandre se aproximou, sua voz suavizando. Helena, eu... Não. Ela deu um passo para trás, mantendo distância profissional. Por favor, ambos sabemos que isso muda tudo. Precisa mudar? Helena olhou para ele, seu coração doendo. Você ouviu o conselho. Eu me reporto diretamente a eles agora. Sem mais sessões de estratégia noturnas, sem mais reuniões privadas, sem mais... Ela engoliu em seco. Sem mais borrar as linhas. As linhas foram borradas muito antes de qualquer reunião do conselho. Alexandre disse baixinho. Você sabe disso tão bem quanto eu. Claro que ela sabia. Ela tinha sentido cada vez que seus olhos se encontravam, cada vez que suas mãos se roçavam acidentalmente, cada vez que trabalhavam até tarde da noite, e a fachada profissional rachava ligeiramente. É exatamente por isso que precisamos dessa distância, ela insistiu. A iniciativa é maior que nós, Alexandre. É sobre dar às pessoas oportunidades reais, mudar vidas. Não podemos arriscar isso por... Seja lá o que for isso entre nós. Alexandre se aproximou, perto o suficiente para que ela pudesse ver os tons dourados em seus olhos. E se eu achar que o que há entre nós pode valer o risco? O coração de Helena trovejava em seu peito. Então você terá que esperar, ela sussurrou. Deixe-me provar meu valor primeiro. Deixe-me mostrar a todos que eu conquistei meu lugar aqui, que a iniciativa funciona, que você é extraordinária, Alexandre completou. Helena, qualquer um que não possa ver isso já é cego. Ela conseguiu um pequeno sorriso. Talvez, mas preciso fazer isso do meu jeito. Por favor, entenda. Por um longo momento, Alexandre apenas olhou para ela. Sua expressão uma mistura de frustração e admiração. Finalmente, ele assentiu. Tudo bem, ele disse suavemente. Faremos do seu jeito, por enquanto. Enquanto Helena caminhava para seu novo escritório mais tarde naquele dia, suas emoções eram uma bagunça emaranhada. Ela havia vencido de certa forma. O programa estava seguro, sua posição estava garantida e as acusações de Vitor haviam sido oficialmente rejeitadas. Mas, enquanto ela desempacotava suas coisas, arrumando-as em um escritório que parecia tanto uma promoção quanto um exílio, ela não conseguia afastar a sensação de que isso era apenas o começo. Vitor não desistiria facilmente, e seus sentimentos por Alexandre. Seu computador tocou com um novo e-mail. Era de Alexandre, marcado como urgente. Helena, respeito sua decisão, mas lembre-se disso, algumas coisas valem a pena esperar. Ela olhou fixamente para a tela, seu coração acelerado. Fora de sua janela, a cidade se estendia infinitamente, cheia de possibilidades e perigos. Ela havia escolhido seu caminho, traçado suas linhas na areia.
Agora ela só precisava esperar ser forte o suficiente para manter essas escolhas, mesmo que seu coração sussurrasse que ela poderia estar cometendo o maior erro de sua vida. 3 meses se passaram como uma tortura lenta. Helena se jogou na iniciativa Moreira em ascensão, transformando-a em um programa modelo que já estava atraindo a atenção de outras empresas. Suas apresentações trimestrais ao conselho eram impecáveis, seus números impressionantes, seu sucesso inegável. Mas o sucesso vinha com um preço. A distância entre ela e Alexandre havia se tornado uma dor física, agravada por suas inevitáveis interações profissionais. Reuniões do conselho eram exercícios de cuidadosa neutralidade, suas trocas limitadas a acenos educados e discussões profissionais. Em uma manhã particularmente desafiadora, Helena estava em seu escritório revisando inscrições para a próxima rodada de participantes do programa. Uma batida em sua porta a fez olhar para cima e encontrar Sabrina, sua ex-mentora, parada ali com um sorriso apologético. "Tem um minuto?" Sabrina perguntou, fechando a porta atrás dela. "Claro." Helena gesticulou para uma cadeira, curiosa sobre essa visita inesperada. Elas não tinham conversado muito desde o drama da reunião do conselho. "Tenho observado você", Sabrina disse sem rodeios. "Você está fazendo um trabalho incrível com a iniciativa, mas também está se desgastando até o limite." Helena começou a protestar, mas Sabrina ergueu a mão. "Deixe-me terminar. Eu sei o que você está fazendo porque já fiz isso também. Tentando provar seu valor, tentando mostrar a todos que você merece sua posição, mas há algo que você deveria saber." Ela pegou seu tablet e mostrou a Helena uma série de artigos de notícias. Eram de várias publicações de negócios, todas elogiando a iniciativa Moreira em ascensão como uma abordagem revolucionária para o desenvolvimento corporativo. "Você já provou seu valor, Helena. O programa está sendo aclamado como um modelo de responsabilidade social corporativa. Outras empresas estão tentando copiá-lo. Você fez isso." Helena sentiu lágrimas ameaçando se formar. "Então, por quê? Ainda parece que estou lutando uma batalha difícil." A expressão de Sabrina suavizou. "Porque você está lutando a batalha errada." Ela fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. A decisão do conselho não era apenas sobre proteger a empresa. Alguns de nós vimos o que estava acontecendo entre você e Alexandre. Pensamos que estávamos ajudando, dando a vocês dois espaço para resolverem as coisas sem complicações. "Não há nada para resolver", Helena disse automaticamente, mas as palavras soaram vazias até para seus próprios ouvidos. "Mesmo?" Sabrina ergueu uma sobrancelha. "É por isso que Alexandre parece que perdeu seu melhor amigo? Porque ele mal sorri mais? Porque ele tem se enterrado no trabalho quase tanto quanto você?" O coração de Helena se apertou. Ela tinha notado as mudanças em Alexandre, é claro. As olheiras sob seus olhos, a tensão em seus ombros, a maneira como seu calor habitual havia sido substituído por um profissionalismo cuidadoso. "É melhor assim", Helena insistiu. "O programa precisa ter sucesso por seus próprios méritos." "O programa já teve sucesso", Sabrina rebateu. "Mas a que custo para vocês dois?" Antes que Helena pudesse responder, seu computador tocou com um e-mail urgente. Seu sangue gelou ao lê-lo. "O que foi?" Sabrina perguntou, notando sua expressão. "Vitor Silveira convocou uma reunião de emergência com o Comitê de Supervisão Independente. Ele diz que descobriu irregularidades preocupantes na implementação do programa." O rosto de Sabrina escureceu. Esse homem não sabe quando desistir. "Quando é a reunião?" "Amanhã de manhã." A mente de Helena já estava correndo, se preparando para outra batalha. "Você deveria contar ao Alexandre." "Não," Helena disse firmemente. "Posso lidar com Vitor sozinha." Sabrina se levantou, balançando a cabeça. "Sabe, para alguém tão brilhante, você pode ser notavelmente cega às vezes. Isso não é mais apenas sobre você. A vendetta de Vitor contra você está prejudicando a empresa, prejudicando Alexandre, prejudicando todos que acreditam no que você está construindo." Ela caminhou até a porta e então se virou. "O conselho separou vocês dois porque achávamos que era a coisa certa a fazer, mas talvez estivéssemos errados. Talvez algumas coisas valham a pena lutar juntos."
Depois que Sabrina saiu, Helena ficou sentada em seu escritório enquanto o sol se punha sobre a cidade. A tela de seu computador mostrava dezenas de histórias de sucesso do programa. Um ex-zelador agora em treinamento de gerência, uma funcionária da cantina cursando administração, um segurança desenvolvendo aplicativos de software. Ela havia alcançado tudo o que se propôs a fazer profissionalmente. O programa estava mudando vidas, exatamente como ela sonhara. Mas as palavras de Sabrina ecoavam em sua mente, fazendo-a questionar tudo. Do outro lado do prédio, em seu escritório, de canto, Alexandre estava tendo pensamentos semelhantes. Ele estava de pé em suas janelas, observando as luzes da cidade se acenderem. Em sua mesa estava uma pasta, o mais recente relatório sobre o sucesso da iniciativa Moreira em ascensão. O sucesso de Helena. Ele estava orgulhoso dela, incrivelmente orgulhoso. Mas orgulho não era a emoção que o mantinha acordado à noite, que fazia seu peito doer cada vez que a via em reuniões, que o fazia ler e reler seus e-mails profissionais como se procurasse algum significado oculto. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Vitória Chen. Vitor está fazendo outro movimento. Reunião de emergência do comitê amanhã. Achei que você deveria saber. O maxilar de Alexandre se apertou. Ele estivera de olho em Vitor, observando enquanto o homem ficava cada vez mais desesperado em suas tentativas de minar o sucesso de Helena. Mas isso parecia diferente, mais perigoso. Ele sabia que Helena iria querer lidar com isso sozinha. Ela tinha deixado sua posição clara 3 meses atrás, mas parado ali em seu escritório escurecido, Alexandre tomou uma decisão. Algumas batalhas não foram feitas para serem lutadas sozinhas. O que nenhum deles sabia era que o mais recente movimento de Vitor Silveira os forçaria a confrontar não apenas seus sentimentos um pelo outro, mas os próprios fundamentos de tudo que haviam construído. A questão era, eles enfrentariam isso juntos ou deixariam que seus muros cuidadosamente construídos os mantivessem separados quando mais precisavam um do outro? A manhã da reunião de emergência do comitê amanheceu cinzenta e tempestuosa, combinando perfeitamente com o humor de Helena. Ela havia passado a noite se preparando, revisando cada documento, cada decisão, cada seleção de participante. Qualquer que fosse o plano de Vitor, ela estaria pronta. Mas quando ela entrou na sala de conferências, soube que algo estava errado. Vitor estava sentado à cabeceira da mesa, um brilho triunfante em seus olhos. Ao seu lado estava um jovem que Helena reconheceu como um dos participantes do programa. Senhorita Martins, Vitor disse suavemente. Acredito que você conheça Tiago Costa. Ele tem algumas coisas muito interessantes para compartilhar sobre como foi selecionado para a iniciativa Moreira em ascensão. O coração de Helena afundou enquanto Tiago evitava seu olhar. Ela havia pessoalmente defendido sua candidatura, um brilhante especialista em TI que havia começado na sala de correspondência. O que Vitor tinha feito? De acordo com o senhor Costa, Vitor continuou, ele foi abordado antes de sua seleção e recebeu uma oferta, participação no programa em troca de certas informações sobre as operações da empresa, especificamente sobre as atividades do meu departamento. A acusação pairou no ar como veneno. Helena sentiu os olhos dos membros do comitê sobre ela, viu suas expressões mudando de neutra para suspeita. Isso não é verdade, ela disse firmemente. Tiago foi selecionado com base em suas qualificações e potencial, assim como todos os outros participantes. Então, como você explica isto? Vitor produziu uma pilha de papéis, impressões de e-mails entre Helena e Tiago. Eles pareciam mostrar exatamente o que Vitor estava alegando. Helena solicitando informações sobre operações financeiras em troca de benefícios do programa. A mente de Helena corria. Os e-mails eram reais, mas completamente distorcidos fora de contexto. Ela havia pedido ajuda a Tiago para entender alguns relatórios financeiros, sim, mas apenas como parte de seu treinamento em operações corporativas. E esses e-mails foram tirados completamente de contexto. Ela começou, mas Vitor não havia terminado. Também descobrimos padrões semelhantes com outros participantes.
Parece que a senhorita Martins tem construído uma rede considerável de informantes. Por toda a empresa, tudo sob o disfarce de desenvolvimento profissional. Os membros do comitê estavam sussurrando entre si agora. Helena sentiu seu mundo cuidadosamente construído, começando a desmoronar. Se me permitem interromper. A voz de Alexandre cortou o caos como uma faca. Ele estava parado na porta, segurando um laptop. Esta reunião não foi autorizada, Vitor disparou. Você não tem direito. Como CEO, tenho todo o direito. Alexandre interrompeu friamente, especialmente quando um membro do conselho está envolvido em espionagem corporativa. Ele abriu o laptop e reproduziu uma gravação de áudio. A voz de Vitor preencheu a sala. Escute, Tiago, é muito simples. Ou você me ajuda a derrubar a Martins, ou eu vou garantir que a bolsa de estudos da sua irmã seja revogada. Sua escolha. A cor drenou do rosto de Vitor. Tiago Costa afundou em sua cadeira, parecendo aliviado e aterrorizado ao mesmo tempo. Sinto muito, Helena, Tiago disse baixinho. Ele ameaçou o futuro da minha irmã. Eu não sabia o que fazer. Alexandre colocou o laptop na mesa. O departamento de TI tem monitorado todas as comunicações desde o primeiro ataque de Vitor ao programa. Documentamos tudo. As ameaças, os e-mails manipulados, as evidências fabricadas. Ele se virou para os membros do comitê. Vitor não está preocupado com a integridade corporativa. Ele está aterrorizado porque a iniciativa Moreira em ascensão expôs anos de má gestão financeira em seu departamento. Os participantes de Helena, pessoas como Tiago que ele pensou que poderia controlar, têm aprendido o suficiente sobre operações corporativas para notar discrepâncias. A sala irrompeu em caos. Vitor pulou de pé, gritando negações. Membros do comitê falavam uns sobre os outros, exigindo explicações. Em meio a tudo isso, Helena permaneceu sentada imóvel, seus olhos fixos nos de Alexandre. Naquele momento, todos os muros que eles haviam construído entre si pareceram desmoronar. Ela viu em seus olhos tudo o que ele estivera segurando nos últimos meses. A preocupação, a admiração, a fé inabalável nela. A voz de Vitória Chen cortou o barulho. Proponho que suspendamos esta reunião pendente uma investigação completa sobre as atividades do Sr. Silveira. Todos a favor? O voto foi unânime. Enquanto a segurança chegava para escoltar um Vitor protestante para fora do prédio, Helena finalmente encontrou sua voz. Há quanto tempo você sabia? Ela perguntou a Alexandre baixinho. Sobre a manipulação de Vitor? Desde o dia seguinte à nossa última reunião do conselho. Eu pedi à TI que começasse a monitorar tudo. Eu sabia que ele não desistiria facilmente. Por que você não me contou? Sua expressão suavizou. Porque você queria lutar suas próprias batalhas. Porque você precisava provar a si mesma. Porque eu te respeito demais para interferir. Ele fez uma pausa. Então acrescentou suavemente. Mas isso não significa que eu não estivesse cuidando de você. Emoções guerreavam no peito de Helena. Gratidão, frustração e algo mais profundo que ela vinha tentando ignorar por meses. Os participantes do programa, ela disse, tentando se concentrar em questões práticas. Eles vão precisar de garantias depois disso. Já cuidei disso. Vitória está redigindo um anúncio para toda a empresa explicando a situação. A posição de cada participante está segura. Helena assentiu, sua máscara profissional escorregando ligeiramente. Eu deveria ir, há tanto para lidar. Helena. A voz de Alexandre a deteve na porta. Precisamos conversar. Realmente conversar. Sem mais muros, sem mais fingimentos. Ela se virou para encará-lo, seu coração acelerado. Eu sei. Jantar, esta noite, não como CEO e diretora de programa, apenas nós. O convite pairou entre eles pesado de possibilidades. Helena pensou nas palavras de Sabrina sobre o custo de lutar sozinha, sobre o vazio do sucesso sem alguém para compartilhá-lo. Sim, ela disse finalmente, acho que está na hora. Enquanto caminhava de volta para seu escritório, Helena sentiu algo mudar dentro dela.
Os muros que ela havia construído não eram apenas profissionais. Eram barreiras emocionais protegendo seu coração do risco de sentir demais, de querer demais. Mas talvez Sabrina estivesse certa. Talvez algumas coisas valessem o risco. O que ela não sabia era que do outro lado da cidade, em um bar mal iluminado, Vítor Silveira estava fazendo um último telefonema desesperado. Ele poderia ter perdido seu emprego, sua reputação, seu poder, mas ainda tinha uma carta para jogar. E desta vez, ele pretendia destruir não apenas a carreira de Helena, mas seu coração também. Helena estava diante do espelho, alisando o vestido de seda que comprara meses atrás, mas nunca usara. O tecido azul profundo refletia a luz enquanto ela se movia, fazendo-a se sentir elegante e vulnerável ao mesmo tempo. O jantar desta noite com Alexandre não era apenas uma refeição, era uma encruzilhada. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Marcos. "Boa sorte esta noite, mana. Aconteça o que acontecer, estou orgulhoso de você." Ela sorriu, tocada pelo apoio do irmão. Ele sabia, de alguma forma, que seu relacionamento com Alexandre era mais complicado do que ela havia admitido. Marcos sempre fora perceptivo dessa maneira. O restaurante que Alexandre havia escolhido era íntimo e discreto, escondido em um canto tranquilo da cidade. Quando Helena chegou, encontrou-o já esperando, parecendo devastadoramente bonito em um terno cinza chumbo sem gravata. No momento em que seus olhos se encontraram, a eletricidade crepitou no ar. "Você está linda", ele disse suavemente, puxando a cadeira para ela. "Obrigada." Helena sentou-se, tentando acalmar seu coração acelerado. "Este lugar é encantador. Pensei que precisássemos de um lugar tranquilo, onde pudéssemos realmente conversar." Antes que pudessem começar essa conversa, no entanto, o telefone de Helena vibrou novamente. Desta vez, era um e-mail de um endereço anônimo. O assunto fez seu sangue gelar. A verdade sobre Alexandre Moreira. Com dedos trêmulos, ela o abriu. Anexados estavam documentos, artigos antigos de jornais, registros judiciais, declarações financeiras. Seus olhos se arregalaram enquanto lia. "Helena?" A voz de Alexandre parecia distante. "O que foi?" Ela olhou para ele, sua visão ligeiramente embaçada. "Você sabia disso, sobre o que Vítor encontrou?" A expressão de Alexandre mudou de preocupação para confusão. "O que ele enviou para você?" "Artigos sobre seu passado, sobre como você realmente construiu sua fortuna." Ela fez uma pausa, reunindo coragem. "Sobre a aquisição hostil das Indústrias Silveira há 15 anos, a empresa do pai de Vítor." O entendimento surgiu nos olhos de Alexandre, seguido por algo que parecia tristeza. "Ah, então essa é sua jogada final." "É verdade?" Helena sussurrou. "Você deliberadamente derrubou o valor das ações deles? Criou um pânico que os forçou a vender por uma fração do valor?" "Sim." A voz de Alexandre era baixa, mas firme. "Mas há mais na história do que esses artigos mostram. Me conte." Ele se recostou, seus olhos distantes com a memória. As Indústrias Silveira não eram apenas uma empresa qualquer. Foram eles que levaram o pequeno negócio dos meus pais à falência quando eu era criança. Carlos Silveira, o pai de Vítor, usou as mesmas táticas das quais me acusou. Ele destruiu vidas sem pensar duas vezes, incluindo a da minha família. Helena apertou a mão em volta de seu telefone. "Então foi vingança?" "Justiça", Alexandre corrigiu. "Quando finalmente tive os meios, investiguei suas práticas. O que encontrei foram décadas de corrupção, exploração de trabalhadores e fraude financeira. A aquisição hostil não era apenas sobre vingança, era sobre impedi-los de machucar mais famílias como a minha." "Por que você nunca me contou?" "Porque não me orgulho da maneira como fiz isso", ele admitiu. "Sim, eles mereciam cair, mas deixei a raiva guiar meus métodos. Me tornei algo que não queria ser." Ele se inclinou para a frente, seus olhos intensos. "É por isso que seu programa significa tanto para mim, Helena. É sobre dar às pessoas uma chance de crescer sem ter que comprometer quem são, sem ter que se tornar duros e implacáveis como eu me tornei." Helena ficou em silêncio, processando suas palavras. O peso da revelação pressionava sobre ela.
mas algo mais incomodava sua mente. Vitor sabia disso o tempo todo, ela percebeu. Ele não estava apenas me atacando, ele estava me usando para chegar até você, para expor seu passado. Sim. A voz de Alexandre estava tensa. Ele tem esperado anos pelo momento certo, pela arma certa. Quando ele viu como eu me sentia sobre você, pensou que tinha encontrado. O coração de Helena pulou com suas palavras. Como você se sentia sobre mim? Alexandre estendeu a mão pela mesa, pegando a mão dela. Desta vez, ela não se afastou. Como me sinto sobre você? Ele corrigiu. Helena, estes últimos meses mantendo distância, tem sido uma tortura. Vendo você brilhar, vendo você mudar vidas através do programa, sabendo que cada sucesso provava o quão extraordinária você é, e não poder te dizer o quão orgulhoso estou, o quanto te admiro, o quão profundamente me apaixonei por você. Palavras pairaram no ar entre eles, cruas e honestas e avassaladoras. Helena sentiu lágrimas ameaçando se formar. Alexandre, Seu telefone vibrou novamente. Outro e-mail, desta vez para toda a empresa. Vitor havia divulgado a história publicamente, completa com depoimentos de ex-funcionários das indústrias Silveira, pintando Alexandre como um invasor corporativo que destruiu vidas por vingança. Ele está tentando forçar minha renúncia, Alexandre disse baixinho, lendo por cima do ombro dela. O conselho terá que investigar a reputação da empresa. Não. A voz de Helena era firme enquanto ela colocava o telefone de lado. Vitor não vai vencer. Não assim. Ela se levantou, a decisão se cristalizando em sua mente. Venha comigo. Há algo que preciso te mostrar. Alexandre a seguiu para fora do restaurante, curiosidade misturada com preocupação em seu rosto. Aonde estamos indo? Encontrar alguém que pode nos ajudar a contar a verdadeira história. A história completa. Ela fez uma pausa olhando para ele com determinação. Está na hora de parar de deixar o passado controlar nosso futuro. Enquanto dirigiam pelas ruas chuvosas da cidade, a mente de Helena corria com possibilidades. Ela havia passado meses construindo muros para se proteger, para provar seu valor, para ficar sozinha. Mas agora, finalmente, ela entendia. A verdadeira força não estava em ficar sozinha, estava em saber quando deixar alguém ficar ao seu lado. O último ataque desesperado de Vitor não os havia afastado como ele esperava. Em vez disso, tinha dado a eles algo que ambos estavam perdendo: a verdade. Não apenas sobre o passado, mas sobre seus sentimentos um pelo outro. Agora, eles só precisavam decidir o que fazer com essa verdade.